Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Desse jeito, gente, tô acabada, mal acabada. Ai, tô com meus cabelos, preciso lavar ele. Lavei ontem, mas eu tô suando tanto, tanto. Olha lá, ó, meu companheiro. Tá bem ali, ó. Eu tava passando o produto aqui na janela, ó. Que minha janela tá encardida. Tava encardida, não, como é que fala? Enferrujada. Enferrujada. Salenzada enferrujou. Tava podre, gente. Olha o tanto de pano. Aqui tem só um pouco de pano, né? Olha o estado. Eu sujei 3 panos desse. 3. Os 3 vão pro lixo. Não sou obrigada a descartar de porra de pano nenhum, não. Desculpa pela palavra. Ai, gente, como eu tô cansada. O que eu fiz hoje? Levantei, tomei meu café. Aliás, esqueci de tomar o café, né? Que agora me deu dor de cabeça, tive que fazer um café e tomar um café. Mas enfim, lavei o quintal. Lavei as paredes do quintal, lavei a lavanderia. Eu comecei a minha faxina ontem. Ontem eu lavei a casa toda. Eu fiz um faxinão aqui em casa. Hoje eu tenho que passar um aspirador por aqui, mas a gente deixa pra outro dia, né? Deixa pra outro dia, deixa pra outra vez. Vai ter mais dia, né, pra eu fazer isso. E aí, eu me enrolei. Como o meu quintal dá muito trabalho, gente, que ele é enorme, né? O chão, ele não ajuda, não coopera, gente. Não é aquele chão que fala obrigada, que você tá fazendo algo por mim, entendeu? Ele é ingrato. É o mesmo piso do meu banheiro, que é ingrato. Eu vou comprar um produto pra tacar no meu banheiro, porque ontem eu tentei desencargar ele e não consegui. Mas enfim, gente, eu tô cansada. Aí eu vim dizer aqui pra vocês ficam me perguntando, vocês são muito fofoqueiros, sabe? Vocês são muito fofoqueiros, pelo amor de Deus. Mas eu vou contar aqui rapidamente porque que eu saí do meu trabalho, tá bom? Bem rapidinho. Eu não quero mais tocar nesse assunto. Foi um assunto que já virou passado, já estamos virando um ano, já, tá virando, ó, já virou passado. Isso aconteceu na semana passada e já foi, já aconteceu. Eu trabalhava com uma família muito bacana, eles são muito legais, amo todos eles, amo minha patroa, amo minha patroinha, que é a senhora, né, que eu cuidava. E não deu certo porque não pela minha patroa, entendeu? Não por ela. Eu tô com dó dela, sabe? Tô mesmo. Assim, eu acho que foi uma situação muito estressante, sabe? Desnecessária. O que acontece, gente? É... Eu trabalho em casa de família há mais de 15 anos, né? Cuidando de pessoas. Eu entrei nesse ramo aí, gente, foi muito assim, do nada, sabe? Eu trabalhava numa metalúrgica. E na época, eu tava trabalhando numa firminha. Eu saí da metalúrgica, fui trabalhar numa firminha montando filtro de linha. Patrícia, o que é filtro de linha? Isso daqui, ó. Isso daqui, ó, que vocês colocam um monte de tomada. Eu fabricava isso daqui, ó. E aí, teve uma senhora que mora no prédio dos meus pais, né, no condomínio dos meus pais, que ela tava precisando de ajuda pra ir no mercado, pra ir no banco, fazer os afazeres dela da casa. Ela é uma amiga da família, né? E aí ela me chamou, falou, e eu fazia unha. E já trabalhei de tanta coisa nessa vida. E eu fazia a unha do povo lá do condomínio, né? E ela falou, ai filha, eu gosto tanto de você, por que você não fica comigo? Aí ela falou assim, ó, eu pago pra você tanto, pra você passar tantas horas. Eu falei, ah, tá bom. Eu tava mais parada do que trabalhando na firminha, né? Porque essa firminha, a gente era terceirizado. Então uma empresa mandava pra gente e a gente fabricava. E aí eu tava parada, né? Tava fraco. Eu falei, eu vou ficar com ela, né? Vamos ver como que é. Aí essa senhora, ela foi se degradando, coitada. Ela teve vários AVC isquêmico. Ela começou a perder meio o sentido das coisas, né? E eu fui auxiliando ela, trabalhei com ela, que uns 3 anos, eu acho. 2 anos e pouco.
E aí deu encrenca, porque assim, a filha dela começou a tirar a comida dela. Ai, gente, foi um rolo. Aí eu comecei a trabalhar assim, entendeu? Foi por acaso. Aí eu gostei. Eu falei, ai, porque assim, ela contava as histórias dela e aquilo era, pra mim era apaixonante. Como foi a vida dela, como era ela na época de infância, na época dela, aquilo, gente, ai, me deixava louca com as senhoras. Aí eu fui engatando, gente. Trabalhei um tempo só na firminha. Eu trabalhava de segunda a sexta nessa firminha. Aí de final de semana, quando eu queria um extra, fazer um extra pra mim, tava apertado de dinheiro, eu pagava aluguel, morava sozinha, e você sabe que quando a gente mora sozinho, se a gente não se vira, a gente se ferra, né? Pagava aluguel, o aluguel era caro pra burro. E dentro das minhas condições era caro, você tá entendendo? E só que a dona da casa também é maravilhosa, me ajudava. Ela ia lá em casa, ela limpava. Quando ela via que eu tava trabalhando direto, eu quase não ficava em casa, ela entrava na minha casa, lavava a louça, lavava minhas roupas. A gente tinha muita amizade. Tenho muita amizade e muito apreço para essas pessoas. E aí foi daí que eu comecei. Então, voltando no meu emprego atual, aconteceu o quê? Eu sempre trabalhei assim sem registro, né? Eu não. Porque eu trabalhei uma vez com registro. A minha patroa, antes dessa casa, antes de 3 casas, que eu, há 3 anos atrás, 3, 4 anos, não mais, faz 7, vai fazer 7 anos que eu sofri um acidente. Quando foi antes de eu sofrer o acidente, eu trabalhei numa casa para cuidar de uma pessoa que tinha problema de pulmão. Ela estava na frente de transplante de pulmão. Lá no Butantã. Nossa, como eu amava, eu morava com ela. Eu ia embora no sábado, depois do meio-dia, e voltava na segunda-feira. Ah, meu filho. Oi, Tonton. Oi, mamãe. E aí, gente, eu sofri um acidente, ela faleceu, eu tava registrada, deu um rolo danado. Eu conversei com o marido dela, ele falou, Patrícia, vai ter que processar a gente, porque eu não consigo dar baixa na sua carteira. Então, quando eu entrei nesse serviço, eu expliquei o que tinha acontecido, né? Porque assim, a pessoa responsável de fazer nossos pagamentos é a senhorinha. Ela tem 90 e traralá, quase 100 anos. Se ela falece, trava a família toda. Trava as coisas dela. Ia travar a minha patroa, entendeu? E a minha intenção não é travar a vida de ninguém. A minha intenção é sempre agregar e não travar a vida de ninguém. Então eu optei por não ser registrada. Ela sempre falou, Paty, você não quer ser registrada? Eu falava, não, minha filha, não quero não. Deixa do jeito que tá. Só que esse do jeito que tá, eu sempre conversei com ela, ó, mas eu quero minhas coiseiras, né? Se é certo e tal, tudo, piriri. E tava tudo certo. Só que aí a outra funcionária também começou a querer. Eu não sei como que ela entrou lá. Tem muito tempo de casa, né? Tem bem mais tempo que eu. Eu tava com 1 ano e 1 mês. E assim, eu não pretendia sair não, sabe, gente? Adorava trabalhar. Levantava, por mais que eu não tava mais dando conta da minha casa, das minhas coisas, sabe? Mas eu tinha gosto de trabalhar lá. Eu ia feliz e contente. Só que começou a ter um rolo financeiro, né? Porque assim, a minha patroa sempre pagou a gente certinho. Isso daí eu tenho poucas reclamações. Eu só tenho essa reclamação mesmo. Eu achei chato, entendeu? A situação não é uma reclamação, mas eu achei chato. Porque assim, são pessoas instruídas, são pessoas que sabem das coisas, são pessoas. E às vezes acham que a gente não tem muito estudo, não tem uma faculdade, que a gente é leigo, né? Que a gente não sabe das coisas. Só que a gente sabe, às vezes, até mais do que quem estuda, né? Mas enfim. Porque um diploma não quer dizer que você é inteligente, né? No meu ponto de vista, não quer. Eu conheço muita gente com diploma e. Pelo amor de Deus. Mas enfim. E aí, queriam colocar contador no meio. Fui no contador, ver o que eles queriam fazer. Eu concordei. Só que assim, eles queriam que eu abrisse o MEI. O MEI é interessante, gente. Interessante pra mim é. Só que eu vou fazer uma cirurgia dessa perna. Eu vou tirar a haste dessa perna. E aí, a pessoa que ela faz, eu tenho uma pessoa que trabalha só com previdência, só com a previdência, só com o INSS.
E ele falou, eu conversei com ele e ele falou assim pra mim, Patrícia, espera um pouquinho pra fazer, conversa lá no seu serviço, espera um pouquinho, depois de fazer a cirurgia, você abre o CNPJ. Por quê? Quando a gente lança no sistema, o sistema é um robô e dá divergência. Então, para não dar, para ser uma coisa certa, continua do jeito que você tá. Em time que tá se ganhando, não se mexe, por enquanto. Depois de se afastar, depois de fazer a sua cirurgia, conseguir se afastar, aí você muda, né? E eu fui de acordo com ele. Por quê? Porque eu pago ele. Então eu tinha que informar ele, entendeu? Virou o ano, eu pago ele pra fazer o meu carnê e o carnê da minha sogra. E aí eu cheguei na minha patroa, expliquei pra ela. Eles foram resolver com a outra funcionária no contador, chegou virado no saci comigo. E eu não gostei. Porque pra mim, porque assim, a gente tinha dois caminhos. Ou fazer um contrato pra não ter vínculo trabalhista, porque ela não quer vínculo trabalhista. E é, eu abri o MEI. Então, se eu tenho duas opções, se eu tivesse só uma opção, ok, né? A pessoa ficar um pouco estressada, chateada e tal, tudo, mas até relevaria por um ponto, né? Tá certo. Mas a gente tinha outros caminhos, né? E aí deu uma treta, porque a outra pessoa que tava auxiliando ela gerou um problema, gente. Não queira mexer com o papagaio velho, porque olha, eu sou uma papagaia velha, entendeu? Alguém para me manipular de coisas que eu sei, dizer coisa errada pra mim, não vai dar certo. E foi o que aconteceu. Tipo assim, eu vou explicar mais ou menos o que estava acontecendo. Eles diziam, eles não, eu não posso colocar no meio porque a bichinha ficava só quieta, escutando. Ela estava aberta a fazer a coisa certa, tudo que ela fez, entendeu? A coisa certa. Uma pessoa correta na vida, né? Quando a pessoa é correta, ela faz a coisa certa. Muito gente boa. Gosto muito, gente. Tô sentindo falta? Tô sentindo falta. Mas, assim, a outra pessoa, não é que a pessoa queria ser incorreta. Ela queria defender. Só que ela não estava defendendo pro lado correto. Ela estava querendo coagir, fazer de uma forma que a gente... Como se a gente fosse idiota. Entendeu? Aí, olha, não me trata como se eu fosse uma idiota, não. Pelo amor de Deus. Não me trate, não. Não desfaça das minhas coisas, não. Não me desvaloriza, não. Aí foi isso que aconteceu, entendeu? Não saí com treta. Não teve treta. Da minha parte, pelo menos não, meus amores. Não teve treta. Sinto falta, assim, do meu emprego. Amo demais trabalhar naquele lugar, né? Naquela casa, naquela residência, entendeu? Gosto de todo mundo lá. Só que assim, a partir do momento que quebra a confiança, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou assim. Porque essa pessoa não foi minha patroa. Falou assim, vocês estão gerando um problema. Eu não tô na casa de ninguém para gerar nenhum problema. Pelo contrário, eu estava lá para ajudar nos problemas. Eu ajudei muita coisa de problema porque eu tinha amizade, entendeu? Com a minha patroa. Gosto muito dela, entendeu? Então, por essa pessoa aí, aí minha patroa também começou a pisar um pouco na bola, sabe? Com algumas falas dela, sabe? Meio desfazendo de mim, sabe? Na frente de outras pessoas, sabe? E assim, eu simplesmente eu tenho meu valor. Eu tenho meu preço? Eu tenho. Todo mundo tem o seu preço do seu trabalho, né? Você tá prestando um serviço ali dentro de qualquer lugar, você entra no mercado, você trabalha como caixa. Você fica 8 horas trabalhando como caixa. Você tem o seu salário. Você tem o seu preço. A empresa, ela te oferta um valor e você aceita se você quiser. É o que acontece dentro de uma casa de família, é a mesma coisa. Só que eu comecei a me sentir desvalorizada, desrespeitada. E eu não sou de ficar batendo boca não, gente. Sabe por quê? Porque eu estava no correto. Eu estava falando, não é assim, é assado, é assim que funciona, e tal, piriri, pororó. E quando levaram a gente nesse contador, a contadora confirmou o que eu estava falando.
Então eu queria manipular, falar, ah, não, é trouxa, não tem estudo. Assim que eu me senti. Foi o que quis dizer? Não sei. Foi de má intenção? Acredito que não. Acredito que não. Foi falta de informação e falta de entendimento de como lidar com aquela situação, entendeu? As situações que estavam sendo geradas, né? Porque ali eu acredito que ninguém queria ferrar com a vida de ninguém, entendeu? Eu jamais, Deus que me livre. Eu quero, ó, deitar na minha cama, tranquilo, ó, e apagar. Dormir de cabeça vazia, ó. Sem preocupação que eu fiz algo de errado com alguém. Sem preocupação que eu tô incorreta, que eu tô sendo. E outra coisa também, a minha patroa, eu colocava muita mãe dela, ai, é coisas da minha mãe, eu tenho que segurar o dinheiro da minha mãe. Eu acredito assim, ela. Tô falando assim por. Ela não deveria se colocar nesse sentido, sabe? Porque faz a gente sentir como se a gente estivesse querendo o dinheiro da mãe dela. Não, a gente só quer o dinheiro que é nosso, do trabalhador, do direito do trabalhador. Independente se a pessoa ela é registrada ou não, ela tem os seus direitos. Outra coisa, se eu fosse eles, né? Eu levaria no Ministério do Trabalho. Porque as pessoas, elas pensam que o Ministério do Trabalho é só pro funcionário ferrar o patrão. E não. É para você ir ali, porque é um órgão público, neutro, para você se informar. Então, então vamos lá. Vamos lá no órgão público, direto no Ministério do Trabalho, vamos ver qual os meus direitos como patrão e os meus deveres. E você, os seus direitos e os seus deveres. Vamos lá. Porque fica com medo de processar. Se agisse da forma correta, não teria. Correta assim, no sentido assim, gente. Não é que eles estavam incorretos. Tava um pouco incorreta. Mas assim, teve assim uma certa coação, assim, sabe? Uma coisinha assim, meia negra, assim, por trás, assim. Mas se tivesse ido direto lá, olha, a fulana, a sua funcionária, ela tem direito de receber isso. É isso que ela tem direito de receber. Eles fazem o cálculo lá na hora, gente. Mas você quer processar? Que eles perguntam. Na frente do patrão e tudo, né? Você quer processar? Não, não quero. Só quero saber o valor que eu tenho que receber. Ok. Vai pra casa. Senta e conversa. Só esse valor eu não consigo te pagar. A gente pode entrar no acordo aqui agora. Agora a gente tem uma base, o valor total de tanto você tem que receber. Vamos sentar e vamos conversar? Você aceita tanto? É o que eu posso pagar. Entrar no meio termo que seja bom para um e seja bom para outro, parcela e tal, tá tudo certo, ninguém fica bravo com ninguém, todo mundo com o seu trabalho, todo mundo satisfeito. Mas eles foram por um caminho muito errado, sabe, gente, no meu ponto de vista. E eu tava tentando alertar, só que as coisas estavam assim tão. O povo tava muito nervoso, sabe? A situação tava deixando todo mundo nervoso. E eu não consegui sentar para conversar, eu também não queria discutir com ninguém. Eu não discuto com quem eu gosto. Eu discuto meio a boca, mando para baixo da égua quem não gosta. Mando para baixo da égua mesmo. Eu não tô nem aí o que eu não gosto, entendeu? Mas quem eu gosto eu tenho mais cautela. E foi isso que eu fiz, eu tive cautela. Eu tava passando mal no dia, comecei a passar mal. Passa muito mal, gente. Eu não sentia minha boca, eu não sentia meus braços. Eu comecei a passar muito mal, eu achei que ia ter um treco. E assim, já tava com um problema desse. Aí a pessoa tem o caio dura lá, mais um problema pra eles, né? Mais um problema pra eles. Eu não tô na casa de ninguém pra gerar problema. Eu tô na casa de uma pessoa pra cuidar de vidas. Eu cuidava de vidas, eu não cuidava só dessa senhora. Eu cuidava de todos que estavam ali. Chegava alguém, eu cuidava, eu dava comida, eu ia pro fogão, tá com fome, vamos comer. Então, assim, é meu isso, entendeu? Quando eu gosto, eu sou assim, entendeu? Mas tá bom, gente, tá ótimo. Eu espero que lá esteja tudo bem, espero que todos estejam bem, que tudo tenha sido resolvido. Espero que todo mundo esteja dentro do que tem que estar bem, entendeu? Mas foi isso, gente, que aconteceu. Não teve nada demais. Vocês param de ser linguaruda. Ai, que ela foi mandada embora. Ai, que ela foi escorraçada. Ai, que não sei o quê. Porque sabe que eu tenho a língua frouxa, sabe que eu meto a boca no trombone? Não, não foi nada disso.
Foi por respeito à minha patroa, entendeu? Respeitar ela, então eu peguei e me retirei. Porque eu ia causar uma confusãozinha. Eu ia gerar. Não vou mentir pra vocês, não. Pela conduta, pelo que como estavam conduzindo, eu ia. Então eu me conheço. Eu me conheço. E eu não queria fazer isso com ela. Da mesma forma que ela me ajudou muito, da mesma forma que ela me ajudou, eu ajudei ela. E tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Pelo menos pra mim tá. Espero que pra eles também. Eu não desejo mal de ninguém. Deus que me livre. Eu querer o mal de alguém. Pra mim não dava mais. Eu acho que pra eles também não tava dando mais. E tá tudo certo, tá tudo ótimo. Entenderam? Tá explicado pra vocês? Tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Se um dia acontecer deles precisarem de mim, querer eu lá de volta, podemos conversar, né? Podemos sim conversar, mas eu já vou alertar a minha patroa, falar, ó, não envolva outra pessoa para resolver seu problema não, viu, minha filha? Porque essa pessoa quase te ferrou, quase te levou a um processo, quase. E sim, por causa dessa pessoa, não por causa da minha patroa não. Minha patroa jamais. Jamais. Que é isso, meus amores. Um beijo, um queijo. Não esqueça de deixar um like. Não esqueça de curtir a página. Não esqueça de deixar seu comentário do que você acha desse assunto. Certo? Beijo da gorda.